Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre gramática. Na verdade, responder a perguntas de vocês mesmos, dos inscritos, sobre o tema. Eu tenho recebido algumas perguntas, eu tento na maioria das vezes responder as perguntas de vocês nos próprios comentários que vocês deixam nos vídeos, mas eu entendo que essas perguntas podem ser relevantes para várias pessoas. As perguntas repercutem as dúvidas de muitos e as respostas podem ser relevantes para muitas pessoas. Então, por isso eu decidi fazer este vídeo. Na verdade, eu vou criar uma série de vídeos, sempre que possível eu vou estar fazendo algum vídeo respondendo a perguntas sobre diferentes temas, para que isso ajude mais e mais pessoas a terem suas dúvidas sanadas dentro das áreas que dizem respeito ao curso de letras. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, uma primeira pergunta que sempre chega aqui no canal é pedindo indicação sobre uma boa gramática. Gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu apresento todas as minhas gramáticas, são mais de 20 gramáticas, eu mostrei no vídeo, cada uma falando resumidamente, claro, falando sobre qual público, mais especificamente, poderia se interessar por cada uma delas. Então tem ali as gramáticas específicas para professores de língua portuguesa, gramática específica para quem está na educação básica, para quem está querendo prestar concurso. O vídeo foi produzido para vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Então, assistam o vídeo e lá vocês vão ver as gramáticas por dentro, vão poder observar qual dos livros lhe interessa mais. Mas como a maioria dos inscritos vem perguntar, são pessoas de fora da área que querem uma gramática específica para entender a norma culta, muitos sequer têm interesse em prestar um concurso ou enfim, não estão mais na escola. Para este público, existem alguns livros que são mais aconselhados. Essas primeiras gramáticas que vocês podem ver aqui, todas elas são indicadas para quem está começando, tá? Então, por exemplo, uma boa gramática que eu tenho usado muito atualmente é aqui a de Hernani Terra, o curso prático de gramática de Hernani Terra. Eu deixo essa dica aqui para vocês, para quem tem mais condição de investir num livro de gramática, porque esse livro não é barato, mas é muito bom, tá? Ele é uma mescla de livro didático com gramática mesmo, no sentido tradicional da palavra. Então você vai encontrar aqui muito conteúdo e, ao mesmo tempo, sem aquela cara de livro teórico, sabe? Se você não tem tanto dinheiro para investir numa gramática, eu deixo a dica aí da gramática de Rocha Lima, a gramática normativa da língua portuguesa. É uma boa gramática, embora tenha um caráter mais de livro acadêmico, né? Não tem imagens, não tem desenhos, pinturas. É um livro mesmo de gramática, né? Assim como também a gramática Silveira Bueno, que também é muito boa. Eu gostei muito deste livro aqui e que vai te ajudar bastante, tá? A entender a gramática tradicional de uma forma bem prática, bem didática. Outra pergunta muito comum é quando vai sair a nova edição da Gramática Metódica da Língua Portuguesa de Napoleão Mendes de Almeida, uma das gramáticas mais queridas e mais admiradas aí pelos brasileiros, né? Principalmente aqueles que gostam mais de uma gramática normativa. Gente, na verdade eu não tenho informação privilegiada, eu apenas estudo gramática, tá? Porém, o que eu sei é que a Vida Editorial manifestou a intenção de lançar uma nova edição desta gramática. Eles estavam adquirindo os direitos e manifestaram a intenção de lançar uma nova edição este ano. O ano está acabando e eles não lançaram. Recentemente eu fui no perfil do Instagram deles e mandei uma mensagem perguntando sobre se sairia mesmo o livro e tal. E me responderam dizendo que há esse interesse, mas não há previsão de lançamento. Então, já fica aí essa dúvida. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem, vocês que estão ansiosos por essa nova edição, é chegar no próprio perfil do Instagram da Vida Editorial e deixar aí uma enxurrada de mensagens. Eles têm que ter a noção de que vão vender bem
e dar uma pressionada. Então, todos vocês que têm interesse numa nova edição, vão lá no Instagram deles e deixem aquela enxurrada de mensagens para que o pessoal saia aí meio que da inércia, né? Gramática tem validade? Foi uma pergunta que outro inscrito deixou aí, foi hoje que ele deixou essa pergunta. Eu nem respondi ainda, mas já deixo aí a resposta de que não existe validade para a gramática. Lógico, eu estou aqui me referindo à gramática de cunho normativo, tá? A gramática tradicional em que um verbo, o que hoje é verbo, sempre foi verbo e sempre será, né? O conceito de verbo de hoje em dia é o mesmo de 200 anos atrás. Um objeto, um sujeito, essas coisas não mudam. Nesse ponto, a gramática se aproxima muito de certas ciências exatas, né? Em matemática, por exemplo, em geometria, um triângulo é triângulo há mais de 2000 anos, né? Então, do mesmo jeito, a noção de predicado, de substância, né? De onde vem o substantivo e etc. Essas coisas, gente, não mudam, tá? É lógico que vocês não veem aqui neste vídeo, mas no meu vídeo em que eu trato o título Qual a melhor gramática, em que eu não respondo qual é, eu deixo vocês decidirem a partir de todas as que eu mostro, de acordo com seus objetivos. Lá eu mostro algumas gramáticas de cunho mais crítico, né, influenciadas pela linguística, influenciadas por certas pautas aí mais atuais dentro do campo acadêmico, em que existe toda uma problematização da gramática normativa. Mas para vocês que estão interessados na gramática normativa, para vocês que entendem a importância do estudo da gramática normativa, essas gramáticas não têm validade. Mas Wesley, eu tenho uma gramática da década de 90, da década de 80. Por exemplo, você tem na sua casa a novíssima gramática da língua portuguesa da década de 90. É um livro que dá para estudar gramática? Com certeza, é a mesma coisa, né? O que muda é a parte referente ao acordo ortográfico. Ortografia, acentuação, algumas coisas que acabam recebendo interferência do acordo. Mas, sinceramente, gente, é uma parte muito pequena. Dá para você relevar, pular essa parte e estudar essa questão por outros meios e continuar com sua gramática. Não é obrigatório você comprar uma nova gramática. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu estudei com a edição antiga da Gramática Metódica de Napoleão Mendes de Almeida e me serviu muito. Eu apenas ignorava a parte referente à ortografia, à acentuação. 95% da gramática permaneceu, ou mais talvez, permaneceu muito atual. Eu acabei comprando a nova edição, claro, por ser professor de língua portuguesa, querer o livro mais atualizado e tal, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Costuma-se dividir os estudos sobre a linguagem em microlinguística e macrolinguística. A microlinguística corresponde àquilo que também se chama de núcleo duro da linguística, onde nós vamos colocar aí muitas das disciplinas que compõem a própria gramática, como a fonética, a morfologia, a sintaxe, a semântica. Essas áreas, elas não sofrem muita modificação ao longo do tempo, elas têm embora elas sofram, tá? Elas não são estanques, mas elas demoram mais a receber determinadas mudanças. Enquanto que isso no plano sempre normativo, tá? A gramática normativa, ela aceita mudanças. Você pegar uma gramática da língua portuguesa de 400 anos atrás, você vai ver que muito do que era aceito ou normatizado já não é, ou é de outra forma. Então, a gramática, ela aceita mudanças, mas isso de forma muito lenta. E os grandes conceitos nunca vão mudar. Ou seja, você estudando o que é uma oração, você estudando o que é um verbo, você estudando o que é um substantivo, por mais que entrem novas categorias, por mais que entrem novas formas de compreender, você não vai se desatualizar no seu estudo. Um exemplo é a noção de gênero neutro, né, que é muito defendida aí atualmente. Ainda que ele venha a existir como uma categoria no futuro, isso não vai desatualizar uma gramática. Até porque muitas gramáticas, eu tenho aqui algumas que tratam do gênero neutro e que vão discutir, por exemplo, não do gênero neutro nesse sentido, né, de que a língua portuguesa possui um gênero neutro e tal,
mas falam de vestígios do gênero neutro, né? A partir aí daquilo que herdamos na evolução da nossa língua, por exemplo, na classe dos pronomes e etc. Ou seja, não é estranho para a gramática o gênero neutro. Então, você estudando uma gramática de 50 anos atrás, você consegue se preparar para entender a neutralidade ou não dentro de uma língua como a língua portuguesa e etc. Então, percebam que dentro desta microlinguística, dentro deste núcleo duro da linguística, as mudanças não são tão constantes, então é possível você permanecer atualizado mesmo com um livro que não tenha sido publicado nos últimos anos. Já na macrolinguística, que compreende aí as relações da linguagem com outras áreas, né, o social, o histórico, o psicológico e etc., aí sim é onde as mudanças são muito intensas, muito rápidas, e neste caso, ter acesso a obras atuais é sempre o melhor. Gramática tem lógica? Foi outra dúvida aí que o inscrito deixou. Ele acha a gramática muito sem lógica, não vê ligação entre determinadas coisas e por isso tem mais dificuldade em aprender. Bom, sobre essa questão, eu diria que não há um consenso entre estudiosos, né? Da minha parte, eu vejo a gramática como uma estrutura relativamente lógica. Inclusive, quando estou ensinando gramática para meus alunos, eu os aconselho a pensar dessa forma, entender dessa forma. Uma coisa, por exemplo, que eu os levo a refletir é na estrutura linguística, na estrutura gramatical, como uma cadeia de funções, e não necessariamente como classes, né, nomenclaturas e etc. Quando você pensa em termos de função, você entende, por exemplo, a relação que há entre um objeto direto e uma oração objetiva direta, entre um objeto indireto e uma oração objetiva indireta. Você vê lógica nas coisas, você vê que determinados lugares estão ali para ser ocupados por determinadas ocorrências, e quando isso acontece, aquela função ela ganha um sentido. Eu gosto muito de fazer uma relação com meus alunos no sentido de pensarem em lugares, em cadeiras. E eu sempre digo para eles, olha, geralmente quem senta na cadeira de aluno é aluno. Então, todos que estiverem sentados neste lugar têm uma função específica dentro do complexo educacional. Quem senta na cadeira do professor tem uma função específica. Quem senta na do diretor tem também uma função específica. Ainda que a pessoa que senta mude, a função não mudará. Então, o lugar que está destinado a determinada ocorrência, ele vai estar lá esperando sempre que seja ocupado para que essa ocorrência ganhe vida no campo linguístico. Se você entende, por exemplo, que a noção de objeto indireto, ou seja, de complemento verbal preposicionado, ela não é uma nomenclatura, mas sim um lugar, uma função que há de ser ocupado por algo, você vai entender que, em determinado momento, numa frase como lembre-se de mim, nós temos um objeto indireto simples, né? Um período simples aí, em que o complemento é preposicionado e, por isso, se chama de objeto indireto. Mas, se eu mudo e coloco lembre-se do que eu te disse, enfim, o mesmo lugar foi ocupado, só que agora por uma estrutura mais complexa, uma estrutura oracional. Você meio que já estava esperando que isso ocorresse porque você está entendendo que aquele lugar deveria ser ocupado por algo. E não importa pelo que, só vai mudar aí a categoria, mas a função ela é a mesma. Então você entende muito melhor as coisas quando você trabalha com uma lógica de espaços a serem ocupados. Muito melhor do que você dizer que o branco é um adjetivo, por exemplo, é você pensar no branco como uma palavra que geralmente exerce a função de adjetivo. Porque em determinados casos você vai ver a palavra branco como um substantivo. Eu tenho um familiar distante, né, um primo, que o apelido dele é Branco. Então, neste caso, nós temos uma palavra que, muito mais do que uma nomenclatura, ela ocupa uma função.
Na maioria das vezes uma função adjetiva, mas em outros casos uma função substantiva. Isso é só um exemplo, tá, gente? Essa noção de lugares. Mas serve para você trabalhar a gramática, entender a gramática, estudar a gramática, para você que não é professor, mas para você que apenas quer aprender um pouco mais sobre isso, pensar em termos mais lógicos, compreender as coisas como algo que não surgem ao acaso, mas que sim tem um porquê, tem uma justificativa. Então existe sim essa lógica dentro dos estudos gramaticais. Obviamente, em alguns momentos, ela vai ser quebrada muito pelo modo como os estudos gramaticais se desenvolveram, né? Existem, inclusive, algumas críticas dentro do próprio âmbito dos gramáticos a determinadas utilizações. Por exemplo, cita-se muito o fato de que, tendo escolhido corpus literário para fazer parte do exemplário aí das gramáticas, né, e das fontes de onde eles vão tirar as ocorrências para analisar, isso geraria muitas exceções no campo gramatical. Então isso quebraria um pouco da estrutura lógica que ela poderia ter, né? Do caráter mesmo sistemático que a gramática poderia ter. E aí, claro, você tem que pensar que estamos falando de uma manifestação humana sujeita a vários fatores externos e que podem gerar uma certa quebra na estrutura estabelecida, tida como a correta e etc. E quando o gramático ele considera essas questões, a gramática ela vai se abrindo muito e a noção de um sistema mais fechado e mais organizado logicamente ela vai se perdendo. Mas aí, claro, é uma escolha, né? E ganha-se por um lado, perde-se por outro. Para estudar gramática é necessário ter uma gramática? Bom, não. Primeiramente, assim, você tem que entender a gramática como uma área de estudos, né? Existem os livros que recebem o nome de gramática, mas a gramática não se limita a esses livros aqui. Existem várias formas de você estudar o conteúdo gramatical que não seja por meio de uma obra intitulada Gramática. Eu gosto, eu coleciono, inclusive, gosto muito de estudar por meio destes livros, mas não é a única forma. Inclusive, assim, eu tenho aqui, numa parte ali destinada à microlinguística, várias obras, vários livros específicos de áreas da gramática, pelos quais se pode estudar com um objetivo específico e que estão longe de ser uma gramática completa. Por exemplo, existem aquelas pessoas que querem apenas estudar a sintaxe, entender a análise sintática, entender as funções sintáticas. E isso pode ser conseguido a partir de um livro específico nesta área, né? Uma obra, por exemplo, como Análise Sintática, Teoria e Prática, de João Batista Gonçalves Pinheiro, assim como também um manual de sintaxe, como este aqui, Novo Manual de Sintaxe, de Carlos Mioto, Maria Cristina Figueiredo Silva e Ruth Lopes. Por meio de livros como este, você pode aprofundar um pouco mais na estrutura sintática do nosso idioma. Existem outros livros que vão fazer uma ponte entre a morfologia e a sintaxe, para não parecer que são coisas totalmente separadas. Como, por exemplo, a estrutura morfossintática do português, de José Rebouças Macambira. Eu já indiquei este livro aqui muitas vezes. Este livro foi fundamental na minha formação. É um livro muito bom, tá? Embora esteja esgotado, mas você ainda acha em sebo. Existem tendências paralelas de estudo da sintaxe, né? Como uma obra como esta aqui, o Iniciação à Sintaxe do Português, de José Carlos de Azeredo, em que aqui nós vamos ter a apresentação do conceito de sintagma, né? Ele vai trabalhar aqui com aquela noção de sintagma nominal, sintagma verbal, que é uma nomenclatura que não é tão utilizada em livros didáticos, em concursos públicos e etc., mas que é uma forma de você estudar gramática, né? Caso seja o seu objetivo. E não é por meio de uma gramática. Ele até fala sobre essas questões na sua obra aqui, a Grammatical Wise, que é escrita por ele, né? Mas você pode entrar em contato com essas noções a partir deste exemplo. Por exemplo, você quer estudar verbo. Então existem obras também específicas sobre verbo que não necessariamente são uma gramática. Então nós temos aqui o Estudo dos Verbos na Educação Básica, de Celso Ferrarese Júnior. Você vai ter aqui a questão da estrutura do verbo, conjugação verbal, enfim, tudo a partir deste livro.
Outra questão é este livro aqui, o tempo linguístico e o tempo verbal, também exclusivo sobre verbo, aqui onde você já vai trabalhar aí a noção de temporalidade verbal, expressão linguística do tempo por meio, né, de estruturas verbais. É muito bom o livro, né, da Jussara Abraçado. Existem os dicionários específicos sobre verbo, né, para você consultar a regência, a conjugação. Como este aqui, o Dicionário de Verbos, Conjugação e Uso de Preposições, de Vera Cristina Rodrigues Feitosa. Livro também muito bom, tá? Em breve eu farei um vídeo sobre dicionários de verbos, onde vai ter aí dicionários de regência verbal, conjugação, enfim. Isso sem falar nos dicionários de gramática, que são sempre muito bons, como aqui o Dicionário de Linguística e Gramática de Matoso Câmara, excelente dicionário, assim como também obras específicas de outras áreas. Nós temos aqui uma obra de introdução à morfologia, uma obra de introdução à fonética, que são possibilidades de estudo de áreas da gramática sem ser por meio de uma gramática. Então vejam, não há essa especificidade. Você pode estudar gramática por meio de várias obras, inclusive não necessariamente de livros. Você pode consultar canais do YouTube específicos sobre isso. Este canal não tem bem esse viés, tá? Eu quero futuramente trazer aqui vídeos de gramática avançada, pensando no público, né, que se forma aí na área de letras e etc. Mas não necessariamente naquele viés de canal educativo de gramática, né? Isso aí não é bem o viés desse canal. Mas existem outros muito bons que você pode utilizar para isso. Apostilas, módulos, aulas presenciais, enfim, né, gente? A obrigatoriedade do estudo da gramática por um livro chamado Gramática não existe. Agora, se você tem a oportunidade, ainda que não compre, mas de ir numa biblioteca, as bibliotecas públicas estão aí para isso, né? Bibliotecas universitárias, que são excelentes, tem muitos livros lá, inclusive de gramática. Eu pesquisava muito na época do meu ensino médio e depois, como estudante da graduação, nas bibliotecas, tanto a específica lá do curso de letras, quanto a biblioteca geral da universidade. E isso ainda está disponível, né, para as pessoas consultarem. Então, não existe a necessidade de você comprar livros e nem livros desse tipo. Tudo vai do seu objetivo. Por isso que eu não acho muito proveitoso responder a perguntas do tipo: qual a melhor gramática? Qual o melhor livro para isso, para aquilo? Tudo depende do seu objetivo. Eu gosto de apresentar as possibilidades e você ir atrás, né? Você adquirir sua autonomia, entender o que você quer, entender onde você quer chegar e, a partir daí, você buscar suas próprias fontes de pesquisa, porque cada um de nós tem os objetivos específicos. Bom, então é isso. Essas são algumas das perguntas aí sobre gramática que foram deixadas aqui no canal. Se você tem mais alguma e quer deixar aí na descrição do vídeo, desde que não seja qual a melhor gramática, eu terei o maior prazer de responder em vídeos futuros ou deixar mesmo aí a resposta no próprio comentário para você. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.